Irmãos, um abraço aí mais uma vez pro Eric. O Eric mandou uma mensagem aqui: estou na estrada, estou indo para a Cruz, estou ouvindo o programa. Olha que legal. Deus abençoe, viu, Eric? Boa viagem, vai com Deus. Irmãos, Hebreus 10, 29. A palavra do Senhor diz assim: julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia, meu Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, te glorificamos, porque o Senhor tem uma misericórdia infinita com aqueles que te louvam, te glorificam, que buscam, erram, mas buscam o Senhor todos os dias. E é com essa misericórdia, é dessa misericórdia que nós usufruímos e contamos a cada dia para sermos suportados pelo Senhor, porque somos falhos, pecadores, mas o Senhor cuida de nós. Louvamos o teu nome, te glorificamos e pedimos nessa hora, Senhor, sabedoria para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor também na palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem muita gente, eu acredito que 70%, 80% do nosso país e muita gente ao redor do mundo vendo o que está acontecendo com a justiça no Brasil. O que está acontecendo? Um julgamento hoje, né? Eu não estou falando de política, mas é um julgamento como todos os julgamentos, nós esperamos que seja feita a justiça. Mas nós temos visto que o mundo inteiro, o juízo, a justiça estão pervertidos. Né? A justiça sai, a sentença sai conforme a vontade, né, do legislador ali, do que está em posição de juiz, porque tem uns que estão, né, como ministros do Supremo Tribunal e nem juízes não são, nunca conseguiram passar num concurso, né? Então, mas a justiça sai conforme uma decisão política, mas nós cremos que apesar de todas as injustiças do homem, Deus está atento a tudo. E da justiça de Deus ninguém escapa, meu irmão. Nós podemos fazer de tudo. Jonas fez de tudo para sair, né, para não cumprir um propósito de Deus na vida dele. Fez de tudo. E o que aconteceu? Acabou tendo que cumprir exatamente aquilo que Deus tinha para ele. E certamente, quando você cumpre o propósito de Deus, primeiro você tem que se colocar em comunhão para entender qual é o propósito de Deus na sua vida, o que Deus quer para você. E quando você cumpre esse propósito, né, você vai ficar tão satisfeito, porque você falou de Deus, agiu por Deus, foi instrumento do Senhor em alguma situação da vida e teve vitória, porque se o Senhor te manda para a peleja, é para te dar a vitória, meu irmão. Você não vai voltar derrotado, sendo mandado por Deus, porque é Ele quem peleja por nós. Muitas vezes as pessoas querem impor a Deus as suas vontades, para que Deus cumpra o propósito da razão do coração daquela pessoa. Não, nós precisamos saber qual o propósito de Deus. E aí sim, a bênção vem, a justiça se faz e Deus cumpre o propósito através da sua vida. Irmãos, nessa situação em que nós lemos aqui, fala muito claramente a respeito quanto maior o castigo merece quem feriu os pés do Filho de Deus. Meu Deus, que coisa terrível
intentar contra Jesus, né? Aquilo que eu falei no começo do programa também, eu fiquei muito abalado quando eu vi aquela figurinha num grupo assim que eu considero, que eu gosto, né? De Jesus descendo da cruz. Que coisa absurda, que brincadeira perigosa, porque Deus é justo. Ah, mas Deus é misericordioso. Eu ouvi isso também de pessoas ligadas a essa outra, né? Deus é misericordioso sim, meu irmão, demais da conta, mas a misericórdia dele, ela é do tamanho da justiça dele, né? E de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, né? Você pode ter momentos de alegria, grande alegria, mas brincar e zombar, não, né? Ele é inacessível a esse tipo de coisa, né? E Deus, com Deus você pode se alegrar, você vai ter uma alegria de um gozo pleno. A própria palavra fala sobre isso, não de ironia, porque ele não se deixa zombar, né? Essa palavra sobre quem feriu, né, os pés do Filho de Deus, é muito, muito sério, muito triste, porque isso também, isso fere os princípios ferem, né, os pés de Jesus, a moral de Jesus, aquilo que Jesus fez por você. Lá em Zacarias tem uma palavra que fala assim: e se alguém lhe questionar, que feridas são essas nas suas mãos e seu corpo? Aí Jesus explicará: fui ferido na casa de meus amigos. Quantas pessoas que se acham próximas de Jesus estão ferindo a Jesus com palavras, né, com atos, né? Isso é muito sério. Nós precisamos ter respeito, ordem e decência com as coisas de Deus, e o máximo respeito, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, né? E teve uma situação de Davi, e Davi resolveu, pela sua razão, fazer um recenseamento. Ele resolveu fazer um recenseamento, contar o povo, e Deus não queria que aquilo fosse feito. A palavra diz aqui em 1 Crônicas 21, que então Satã, o inimigo, se levantou contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Irmãos, Deus tinha pedido para Davi não fazer isso. Você precisa confiar no Senhor, né? Confia e ora. Vamos ouvir esse louvor depois, né? Confia e ora, né? É muito importante você estar debaixo da orientação do Senhor. Às vezes tem coisas que a gente não vai entender, mas o Senhor orientou, o Senhor mandou fazer, então faça. Ele pediu para Davi não contar o povo, não fazer esse levantamento, esse recenseamento, e Davi acabou fazendo, né? E todos aqueles subordinados cumpriram a ordem do rei, né? Cumpriram a ordem do rei. Aí o Senhor depois puniu Davi. É uma coisa muito, muito séria. Davi, ele foi proposto para ele 3 situações. Um anjo veio e falou com ele: olha, são 3 punições, essa e essa. Aí Davi respondeu: é terrível a minha aflição, contudo prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Davi, ele sabia o servo que ele era, ele tinha todo o conhecimento e tinha toda a ligação com Deus, a ponto de ser chamado, em Zacarias 2:8, de menina. Israel era chamado de menina dos olhos de Deus, e Davi, Deus disse que era um homem segundo o meu coração, um homem segundo o coração de Deus, porque quando errava, ele pedia um perdão tão profundo, que movia verdadeiramente o coração de Deus. E nessa hora que ele descumpriu a orientação de Deus, ele foi
muito contrito, né? E ele pediu perdão a Deus, e ele preferiu, nas 3 punições que ele poderia escolher para sofrer, ele preferiu cair nas mãos do próprio Deus, porque ele sabia que Deus não pega ninguém para matar, Deus pega para botar no caminho, né? O juízo de Deus é para acertar o rumo. Então, meu irmão, quando alguma coisa você cometer, pode confiar em Deus, pode contar, pode pedir, clamar pelo sangue de Jesus e peça o perdão, porque a justiça vem na sua vida, a justiça vem, mas o Senhor acerta o seu rumo, você abrindo o seu coração para que você possa ser feliz. O objetivo do Senhor é que todos se salvem, todos. Ele deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo não é uma igreja, uma classe política, não. Deus amou a todo mundo. Todo mundo, um amor incondicional, um amor maravilhoso. Pessoas que não merecem, pessoas que merecem, foram amadas, são amadas na mesma medida por Deus. Uns aceitam e não aceitam e se direcionam para uma tão grande salvação. Outros não ligam, não se importam, né? E estão condenados enquanto não mudarem de opinião, né? A uma perdição eterna. E é por isso que o Senhor conta com você, conta comigo, para que possamos levar a palavra, para que muitos que estão direcionados para o inferno possam se convencer, né, de que essa razão, esse mundo não vale nada. Jesus tem uma vida eterna para nós com Deus. Este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida, e vida eterna com Deus. Confia nele e ora a ele por meio de Jesus. É por isso que nós, evangélicos, oramos em nome de Jesus. João deixou isso muito claro, né? Jesus falando que até agora nada pedistes em meu nome, pedi e atenderei, eu atenderei, né? Meu Pai vai te atender, ok? Então que nós possamos confiar e orar. Louvado seja o nome do Senhor.